Florida é a instituição, a Organização de Desenvolvimento Econômico para o Estado da Flórida, como se fosse o Departamento de Comércio do Estado da Flórida, assim como o Fábio explicou naquele webinar. E nossa divisão internacional tem como principal função, duas principais funções. Uma é atrair os negócios internacionais, empresas de outros países interessadas em vir para os Estados Unidos. Nós tentamos atraí-los para vir para a Flórida e prestamos uma série de serviços nesse processo, auxiliando essas empresas brasileiras de qualquer outro local do país, do mundo, para virem para cá. E, além disso, a gente dá suporte às empresas da Flórida que querem se expandir internacionalmente por meio de exportações. Meio mais ou menos o que a Apex faz para o Brasil é o que a gente faz aqui para a Flórida. Além disso, a gente tem aqui na nossa divisão internacional, nós somos responsáveis por todas as missões comerciais do governador, da vice-governadora e do secretário de comércio. O nosso CEO é o secretário de comércio do estado da Flórida. E o governador da Flórida é o chair do nosso board. E, além dessa divisão internacional, nós temos uma outra divisão doméstica de desenvolvimento de negócios, que tem a principal função de atrair negócios dentro dos Estados Unidos para a Flórida. Então, mais ou menos similar ao que a gente faz, mas de uma maneira doméstica. E é isso. E daí, nessa minha função principal é estar liderando as missões comerciais do governador e da vice-governadora, além de auxiliar o TJ com todas as nossas iniciativas estratégicas. Dentre elas tem gateways, que é dando suporte aos nossos portos, aeroportos, portos espaciais. O nosso Accelerator Bridge, que é um soft landing program que a gente está criando para justamente dar apoio às startups internacionais interessadas em vir para cá. E é isso, além de uma série de outros eventos e atividades que a gente faz. Então, a verdade é que a gente está sempre bastante ocupado. E eu também sou responsável por estar recebendo essas delegações, especialmente quando é do Brasil, né? Que é meu país. Eu trabalhei muitos anos para o Consulado Brasileiro, para o setor econômico de promoção comercial. Vocês conheceram o Cristiano? Sim. Ele não chegou a ser o meu chefe, mas eu tive 3 outros chefes. Os 3 Cristianos anteriores a ele foram meus chefes lá. Antes de eu me juntar aqui à Enterprise Florida. E é isso. E gostaria de... Então, estamos à disposição. E... Nossa, que maravilha. Nós já estivemos na Apex, no consulado, então vamos fazer esse apanhado e as conexões entre vocês, entre os órgãos, justamente discutindo isso, debatendo isso. Que excelente. Sim. Nós somos muito próximos, trabalhamos muito em parceria, tanto com o SECOM quanto com a Apex, principalmente na perspectiva de auxiliar as empresas brasileiras que estão interessadas em internacionalizarem aqui para os Estados Unidos. Então, a gente está sempre dando esse apoio para essas empresas estarem vindo aqui para a Flórida. Fernanda, vocês são um órgão governamental? Público-privado. Certo. Que se reportam ao governador. Certo. Mas somos público-privados. Nós fomos privatizados há 25 anos, mais ou menos. And then our revenues are 80-20. Sim, os nossos recursos financeiros é mais ou menos 80%, 20%. 80% público, né? 20% privado. Certo. Públicos a partir do governo do Estado. A partir do governo do Estado, exatamente. E os outros 20% ficam por conta desses encargos. Iniciativa privada. Iniciativa privada, empresas que suportam Que suportam exatamente a atividade da Enterprise Florida. E essas empresas que suportam a atividade, qual é o interesse delas em suportar a atividade da Enterprise Florida? A principal função da Enterprise Florida... Given the example of Embraer. Sim, por exemplo, a Embraer, uma empresa brasileira que se internacionalizou aqui. Eu vi um hangar deles ali no aeroporto. Eles são grandes apoiadores da Enterprise Florida e a principal função no final de tudo é gerar empregos para a Flórida e é fazer a economia girar e é fazer a economia crescer. Então, o interesse da empresa, porque se você tem uma economia forte, você tem empregos, você tem a economia girando e crescendo, é muito benéfico para a empresa privada. Então, o apoio geral, esse esforço conjunto, no final, é de fato para tentar fazer a economia da Flórida se desenvolver cada vez mais. Hoje em dia, a economia da Flórida está no top 15, mais ou menos equiparada à economia do México, mas a ideia, a partir do Florida Chamber Logistics Study, Trade and Logistics Study, é fazer com que a economia da Flórida se transforme no top 10 mundial até 2030. Top 10 mundial. Wow. So that's the story of Florida, right? Which she's telling. It's the story of growth, crecimiento, right? Understood. Okay. Yeah, and so it's a very exciting time, and we're super honored that you all are here. Brazil is definitely our #1 trading partner when it comes to
goods, commodities, two-way trade between all of our different communities, ports, airports, and the big state of the big country of Brazil. And so you all know, we're very proud to have 500,000 Brazilians living in Florida. 500 mil brasileiros hoje em dia vivem aqui na Flórida. Yeah. E o Brasil é o principal parceiro comercial do estado da Flórida em termos de trade de commodities Yeah. entre Brasil e Flórida. And because of that, we know President Bolsonaro was just here in Florida, in Orlando, opening up the vice consulate. So now we have the consulate here in Miami and a vice consulate in Orlando for Brazil. So it's very emblematic of how many Brazilians are here. And it's very exciting. Eles abriram um vice-consulado justamente porque tem tantos brasileiros aqui atualmente no estado da Flórida que existia demanda. Então a gente tem um consulado geral aqui em Miami, existe o vice-consulado agora aberto em junho em Orlando. Foi em junho passado. Exatamente, acabaram de abrir. Esse é o Luciano. Pode fazer as perguntas. Como funciona o processo de soft landing das startups aqui para a Flórida? Tá, o processo de soft landing, Assim, no fundo, a gente está desenvolvendo agora. A gente entrou em parceria com uma empresa chamada Base Miami, que inclusive tem um brasileiro que faz parte dela. E eles conhecem Sim, eu sei. Eu o assisti, Fernando Cariello. sim, que eu assisti uma live dele junto com o Maurício da Startse, que eles estão fazendo essa parceria. Sim, Ok. Desculpa. Não, imagina. Então, nós estamos desenvolvendo esse soft landing agora. Na verdade, existem já no estado da Flórida diversos accelerators and incubators. Então, a gente não está tentando reinventar a roda. A gente está tentando funcionar como uma umbrella, como um guarda-chuva estatal para facilitar esse processo. Porque, na verdade, já existem essas incubadoras e aceleradoras por todo o estado. Mas a gente está desenvolvendo e a ideia é fazer o anúncio oficial em novembro. É complicado não concorrer com os demais, né? Porque todos eles estão... Ontem na FAU, nós vimos que também existe o Global Venture, Sim, sim. que é um programa similar, né? Que procura fazer mais ou menos as mesmas coisas. Nós conversamos com o pessoal da Turnkey, que é mais ou menos faz o que a Base também faz. Sim, né? sim. Então, assim, obviamente que deve haver vários processos idênticos, né? O de você se difere de alguma maneira desses outros? Eu não tenho como te dar muitos detalhes porque tem informação no sim, momento, informação. mas a ideia não é competir. A ideia é colaborar com eles. Yeah. Sem dúvida It's nenhuma. only to market the existing programs that are there. Exactly. Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo diferente, mas que a funcionalidade é similar. Nós temos, a Enterprise Florida funciona como um guarda-chuva no sentido de organização de desenvolvimento econômico para o estado da Flórida. Mas o estado da Flórida tem 67 condados. Cada condado tem a sua própria organização de desenvolvimento econômico. Aqui em Miami é o Beacon Council. Em Broward County é o Fort Lauderdale Alliance. A gente não compete com eles, a gente trabalha em parceria. Então, por exemplo, nós temos 19 escritórios internacionais, inclusive em São Paulo, que é o Fábio e a Mariana, ao redor do mundo inteiro. Então, quando uma empresa internacional está interessada em vir para os Estados Unidos e esses escritórios internacionais vão receber esse lead first, primeiro, eles vão então direcionar para a gente e daqui da gente, da Enterprise Florida, a gente consegue acessar por uma série de consultas com aquela empresa, quais são os objetivos, o que a empresa está buscando, porque não necessariamente Miami vai ser o melhor local para aquela empresa estar se estabelecendo na Flórida. Talvez seja Orlando, talvez seja Daytona, a gente não sabe. Então é a partir dessa interação que a Enterprise Florida consegue determinar quais são os principais locais, principais condados que aquela empresa teria condições de suceder mais de acordo com os objetivos dela, e aí nós a gente transfere aquela consulta para os pertinentes Ou seja, vocês utilizam os recursos econômicos comuns que existem à disposição. Y es un proceso de consultoría, right? de consultoria. Sí, Exato. exacto. So every client is different. It's a pure service that we offer. Cada cliente é diferente, vai depender dos objetivos da empresa, do tamanho, o que eles estão precisando. Por exemplo, se tivesse um produto que fosse para a área náutica, por exemplo, que é inovador e ele necessita de patente aqui nos Estados Unidos também, vocês fazem entram em contato com vocês e vocês estudam o mercado, ajudam no desenvolvimento dessa situação toda de
Não, nosso serviço é gratuito. O que a gente vai fazer é te conectar com as os pessoas prestadores que de serviços fazem. que vão ser capazes de lhe auxiliar. Nós não fazemos um estudo de mercado. Agora, o que a gente faz também, no momento que a gente consegue, avalia o seu caso, o caso daquela empresa, os objetivos, quantas empresas empregos serão criados, qual é o tipo de sede que eles vão precisar. Aí nós vamos conectar com os EDOs, com os condados específicos, e aí os condados poderão oferecer, quem sabe, incentivos adicionais dependendo do tamanho do projeto. Entendi. A gente faz a conexão. Os conectadores. Exatamente. Aquele determinado produto apresenta para as pessoas que têm interesse, para as empresas que têm interesse. Não para as empresas. A gente vai te apresentar para os condados. Ah, entendi. E os condados é que irão continuar a interação para verificar a viabilidade do estabelecimento da sua fábrica naquele condado, por exemplo. E vocês têm uma empresa náutica já com vocês hoje? A gente não tem empresas. A gente é uma organização de desenvolvimento econômico. Várias empresas consultaram com a gente, então foram clientes no sentido de que passaram por nosso assessoramento. Mas a gente não tem empresas, assim, entende? Como a Apex. Vocês são um hub. Nós somos um hub, exatamente, de facilitar, conectar, abrir as portas. Eles são um órgão governamental privado. Público-privado. É uma PPP. PPP. Isso. Exatamente. E vocês têm algum indicador acompanhando assim, quantos empregos foram gerados a partir dessas buscas por... Sim, nós temos. E aqui nesse folder que eu coloquei para cada um de vocês, tem uma série de dados, dados estatísticos de trade, de vantagens que a Flórida oferece. Algumas são em português, outras são em inglês, mas eu acho que dá para entender bem. Mas depende, cada projeto gera um número diferente de empregos, um número diferente de dólares, digamos. Mas vocês ficam acompanhando a partir do momento Claro. que houve essa pesquisa. Com certeza. Com certeza. Cada projeto a gente acompanha e aí, inclusive, isso acaba passando para essa outra divisão da gente de desenvolvimento de negócios, que é o desenvolvimento de negócios doméstico. Porque uma vez que a empresa está aqui, agora é nosso cliente. E aí vem a segunda parte da nossa divisão internacional. Uma vez que a empresa é Flórida, agora a gente vai poder te auxiliar na expansão internacional por meio de exportações. A gente não pode ajudar uma empresa brasileira, por exemplo, a exportar do Brasil para cá. Isso vai de encontro à nossa funcionalidade. A gente ajuda a empresa a se estabelecer aqui, abrir a fábrica aqui. Mas no momento que a empresa está fabricando aqui, a gente vai ajudar por meio de grants, a gente participa dos principais trade shows ao redor do mundo. E a gente tem pavilhões da Flórida grandes, expressivos, em muitos trade shows de life sciences, de aviation, da área naval. E aí, então, geralmente, nesse pavilhão da Flórida, a gente traz empresas da Flórida que estão manufaturando aqui para exporem nessas feiras. E a gente ajuda, dependendo se a empresa... Existem alguns critérios para eles serem elegíveis, mas, considerando que essas empresas são elegíveis, a gente pode ajudar financeiramente com um pouco do custo daquela empresa, para aquela empresa estar se exibindo, porque custa caro, às vezes, para a empresa estar se exibindo numa feira de negócios. E não só isso, dá muito mais força para a empresa estar num pavilhão Flórida do que sozinha numa feira. Então, além disso, a gente faz as missões comerciais. A gente está indo semana que vem para o Panamá, com uma visão comercial da nossa divisão, e levando conosco o secretário de transportes aqui da Flórida e uma série dos portos, inclusive o Porto de Miami. Então a gente tem essa conexão e essa parceria muito grande com portos, aeroportos, portos espaciais. Nós acabamos de voltar do Reino Unido, nós tivemos um grande pavilhão da Flórida, o maior pavilhão até o momento nosso, na Farnborough Air Show, que é o principal air show esse ano. Acontece a cada 2 anos. Um ano é Paris Air Show, que é o principal, um ano é Farnborough Air Show. Então, a Embraer sempre vai... Eles têm o próprio pavilhão deles, mas eles sempre fazem parceria conosco. E esse ano eles patrocinaram a nossa inauguração, a nossa cerimônia de inauguração, de cortar a faixa de abertura do nosso pavilhão. E nós levamos a vice-governadora. Ela foi a líder da nossa missão, porque, obviamente, se você é uma empresa da Flórida e você está participando de uma missão comercial na qual você tem um governador, um prefeito, alguma autoridade política, você tem muito mais força, né, naquela Uma curiosidade aí, um pouquinho mais do âmbito político.
porque vocês estão público-privados há mais de 20 anos, né? Sim. Como é que é isso quando troca de governo? Como é que houve essa diretriz política para que se criasse esse departamento, né, dizendo esse objetivo é o objetivo coletivo de desenvolver a Flórida? Como é que nasceu isso e como é que isso se desenrola durante os 20 anos, às vezes quando entra um partido, outro partido? Como é que isso funciona? Como é que isso se mantém? Você quer responder isso em espanhol? Do you want to respond? Did you understand this question? Okay, he's asking because we've been a public-private organization for over 20 years now. And on a political perspective, since there are changes of parties that are in charge of Florida, basically, how does that work throughout the years? Is this like a common agreement between, it's a bipartisan agreement that we're going to be developing Florida in general, no matter what, no matter which party is in charge? Yeah, in theory, right? If you want to speak in Spanish, then it's Sí, en teoría, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que los últimos 30 años Florida es un estado conservador con el Partido Republicano, ¿no? Sí. Y no ha cambiado tanto. Pero siempre con la tema política hay cambios y siempre hay cosas cambiando. Eso es la realidad de nuestra organización. Pero en realidad los trenes tienen que llevar a cabo a tiempo, ¿no? Tienen que llegar a tiempo. Os trens têm que continuar saindo na hora. Sí. Não importa quem tá. Exacto. O partido está ganhando. Entonces sí, tenemos programas, administración que sigue. Cualquier cosa pasa en Tallahassee, nuestra capital. Pero en realidad sí, siempre hay cambios. Y nuestra organización siempre está cambiando. En general, pero no tanto estos programas que estamos hablando. Para facilitar, para ayudar, para atraer inversiones de brasileros. Eso va a seguir. Eso es muy importante para nuestro estado. Então não é uma regra fixa que nunca pode ser mudada. Sim, existe a possibilidade de não existir no futuro, digamos. Mas ao longo de todas essas décadas, a verdade é que a gente tem conseguido sempre se manter como uma organização com esse objetivo maior de estar desenvolvendo o estado e a economia, gerando empregos para a Flórida, promovendo as empresas, os produtos feitos na Flórida pelo mundo por meio de exportações. Mas não é 2 mais 2 igual a 4. Eu entendo isso. É que nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil que parece que quando troca o governo, nós temos que desconstruir aquilo que foi feito no governo anterior para criar uma nova ideologia, colocar os amigos para trabalhar, muda a equipe, muda tudo, né? E aí, então, essa é uma barreira muito forte que nós temos no Brasil. E parece que vocês conseguiram plantar isso lá atrás e houve uma diretriz muito forte e coletiva, porque senão não teria essa força para manter por mais de décadas, né? Eso que pasó en México, ¿no? Con AMLO, el Apex Brasil de México no existe ahora, porque él lo canceló, se lo quitó completamente la organización. Pero en realidad tiene que mirar a los fundamentales de Florida. Y la historia de nosotros es de crecimiento y de desarrollo económico. Y yo creo que Florida va a seguir creciendo nuestra población y también nuestro nivel de riqueza, porque ahora estamos atrayendo toda la plata, todo el dinero que viene desde New Jersey, Nueva York, Chicago, Illinois y ahora California también. Es increíble el nivel de riqueza que está trayendo hasta Florida, en Miami en particular, pero todo el estado también. Y sigue nosotros creciendo y construyendo casas, edificios, desarrollando la economía y todo por toda la costa, ¿no? Es increíble que está pasando en el estado y está acelerando. Los últimos 2 años durante la pandemia fue una aceleración de ese crecimiento. Yo creo que espero por los próximos décadas, la próxima década, 10 años y más, vamos a ver todo esto a seguir, ¿no? O que ele quis dizer que a Apex Brasil México parou de existir não era a Apex Brasil, é a agência mexicana para desenvolvimento, que é tipo a Apex Brasil, que é tipo a gente, quando entrou o novo governo, ele dissolveu completamente. Então, não é, de fato, a gente sempre está suscetível a mudanças drásticas, mas de alguma maneira a organização conseguiu
agir de uma forma de parceria, de colaboração com tantas outras organizações importantes para o desenvolvimento econômico da Flórida, como os portos, os aeroportos, os spaceports, esses organismos de desenvolvimento econômico de cada condado, e assim vai. Tudo isso fortalece a organização de uma forma geral e impede essa dissolução completa com uma potencial mudança de governo. Eu acho que talvez o que o Cristiano gostaria de perguntar, se tu me permite traduzir, é assim, qual é o nível de intervenção governamental nas ações, nas estratégias que vocês planejam para a Enterprise Florida? Existe algum tipo de intervenção governamental, federal? Não, isso é um órgão Is there a estadual. federal sort of intervention on the decisions that we make as an organization? No, No. no. Ok. Eso que pasa en los Estados Unidos, que cada estado es su país propio. Exato. Es el experimento. Exacto. Aquí en los Estados Unidos, cada estado es casi un diferente país. Sí. Como são tomadas as decisões, assim, há um conselho, ele Sim. tem representantes, daí tanto do público quanto do privado? Sim. Como? Sim, nós temos um board que é formado por vários representantes das empresas da iniciativa privada e também o governador do estado é o chair, é o principal pessoa dentro daquele board. Então a gente tem um board meeting agora em setembro, a gente tem Sim. um board meeting a cada quartil e todas as decisões são feitas, todas as decisões são tomadas por meio coletivamente. Sí. Es una organización que funciona, ¿no? Fuimos el primer estado que privatizó nuestra organización ya hace 25 años, el Departamento de Comercio del Estado, porque antes fue una burocracia, ¿no? Muy grande, no ayudaba tanto al sector privado, y ahora sí, somos bien alineados con el sector privado y las empresas privadas, ¿no? Y ahora hay 14 otros estados que están modelando su organización como nosotros. North Carolina ahora lo más famoso. Pero sí funciona y tenemos... y también creo que el otro país que lo utiliza bien es en Francia. Se llama Business France. Y es un modelo que es, como nosotros somos 80-20 en fondos, ellos son 50-50. Ellos funcionan como consultoría privada, como una de las empresas grandes, con servicios ayudando a empresas en Francia para exportar, invertir a todo el mundo. Você tem uma pergunta? Sim. Dentro dessa estrutura que vocês têm, das conexões e do entendimento do que é disponível na Flórida, vocês conseguem ajudar as empresas para entendermos se há os insumos necessários para essas empresas virem? Especificamente falando, eu tenho uma startup de biotecnologia em Chicago. Ok. É possível entender se o estado da Flórida tem insumos para que isso possa florescer, como anticorpos, nanotecnologia suficiente para que a gente possa trabalhar com Eu acho que no momento que você entra em contato com a gente, você vai estar falando com o manager. No caso, se já está em Chicago, seria uma transferência doméstica de business development. Ele vai poder te conectar com pessoas que possam lhe auxiliar nessa avaliação. Mas eles auxiliam principalmente na questão de site selection, de achar o local ideal, de achar, novamente, como facilitando, dependendo das suas necessidades. De uma forma geral, como business, mas não necessariamente eles vão ter as respostas que você quer, mas poderão fazer conexões com as universidades, com hospitais, com instituições que potencialmente poderão lhe dar essas respostas. Ou seja, tem todo um network preparado para fornecer todas essas... Sim, definitivamente. Definitivamente. Sí, somos un recurso por todo el estado, porque mi equipo está aquí ubicado en Miami, pero tenemos representantes en West Palm Beach, en Tampa, tenemos una oficina grande en Orlando, en Jacksonville, Pensacola, Tallahassee, somos por todo el estado y también por todo el mundo. Sim. Sim. E trabalhamos Sim. A base é em Miami. A base da organização em geral é em Orlando. Orlando. Mas a nossa base da divisão internacional é aqui. Exacto. Ok. Sí, tenemos diferentes divisiones. Como una división interesante es ahora un fondo de capital de riesgo para invertir en startups de tecnología. Se llama el Florida Opportunity Fund.
es como 140 millones de dólares para invertir en compañías de tecnología aquí en Florida, que es bien interesante ahora con el tema de tecnología que está creciendo aquí en Florida, ¿no? Otra división localizado en Tallahassee. Sí. E também está sob o guarda-chuva de vocês. Sim. Isso. Está também sobre os guarda-chuva da gente. E assim, a verdade é que a organização está aqui, como o TJ falou, como um recurso para apoiar essas empresas interessadas. Uma outra coisa que eu queria só comentar rapidamente para as empresas que estão aqui já e passam a ser nossos clientes nessa outra via de ajudar elas a se internacionalizarem por meio de exportações, além da participação em missões comerciais, da participação nas feiras internacionais, nós temos outros serviços que às vezes, por exemplo, a empresa está fabricando aqui um produto, está interessada, vende muito domesticamente, está interessada em internacionalizar, mas não sabe por onde começar. Então a gente tem, por exemplo, uma parceria com a SBDC, que é tipo o Seabra daqui, e a gente consegue desenvolver um Export Marketing Plan, um plano de exportação, especificamente para aquela empresa, e a gente paga a maior parte do custo de desenvolvimento daquele estudo, que é literalmente um livro, é um estudo feito específico para aquela empresa para determinar quais são os melhores mercados ao redor do mundo para essa empresa estar exportando, quais são as melhores vias de exportação. Então, é algo assim que é fundamental para uma empresa que está pensando em exportar. Então, a gente começa com isso. A gente vai financiar a maior parte do custo do seu Export Marketing Plan. Aí a pessoa agora tem um norte, pelo menos, para seguir. Aí a empresa começa a exportar. A gente pode ajudar a financiar o custo de virtual business matchmaking. Digamos, foi determinado que a empresa tem muito interesse em estar exportando, digamos, para a França. Mas eu não estou com recursos suficientes para ir para a França, para ir encontrar com clientes. A gente faz, através de uma parceria com o US Commercial Service ou com os nossos escritórios internacionais, a gente vai fazer matchmaking meetings, reuniões virtuais com potenciais clientes, e o custo para aquilo a gente vai financiar. A gente vai pagar para a empresa, desde que ela seja elegível. Normalmente existem alguns critérios, tem que ser uma pequena empresa, pequena ou média empresa, menos que 500 funcionários, tem que estar pelo menos há 2 anos aqui estabelecida na Flórida, o produto ou serviço tem que ser pelo menos 50% made in Florida, e tem que estar ativa na nossa divisão de corporações. Então, existem alguns critérios, mas considerando que ela seja elegível, existe uma gama de produtos e serviços que a gente vai estar oferecendo que vai facilitar. Então, de fato, é um ciclo completo de apoio. Tamanho, eu entendi que tem a questão de tamanho, né, e uma série de alguns requisitos. Mas tem, como é que eu vou dizer, a questão de o estágio de desenvolvimento, o grau de maturidade, por exemplo, uma startup early stage. Eu prefiro que você conversasse com o Trade Manager, porque eles terão mais melhor conhecimento do que eu, técnico, para poder determinar. Mas, de uma forma geral, até o que eu sei, tem que ser pelo menos 2 anos estabelecida fazendo um negócio aqui na Flórida. Então, se é early, acabou de abrir a empresa, não vai estar elegível. Tem que estar pelo menos... E se eu vier e entrar num capital de uma empresa daqui? Eu estou elegível? Depende. Por exemplo, a empresa está 5 anos aqui, eu comprei 40%, 50% dessa empresa. Eu acredito que sim, mas eu não vou lhe dar essa resposta que você converse com o Trade Manager, porque eles vão conseguir avaliar a situação completa e te dar as informações, os recursos, os serviços, os produtos que a gente pode oferecer para você, dependendo. Sim, comprando essa empresa e vindo trabalhar, fabricar tudo aqui, né? Sim. Eu acredito que sim, que não teria problema, porque a empresa já existia, considerando que a empresa já existia no Sunbees, que é a nossa divisão de corporações aqui na Flórida. But that's just for the grants, right? But that's just for the grants, Because exato. they could also puedes venir con nosotros como delegado. Exato. Digamos, a empresa não está elegível para receber o grant, que é o apoio financeiro para participar de uma missão comercial. Mas se ela vem como, digamos, a empresa só tem 1 ano, mas ela pode vir como um delegate, significa que ela não vai ganhar o grant, mas ela vai ter que pagar os custos, mas ela vai poder participar, o que ainda traz uma série de benefícios, porque quando a gente faz uma missão comercial, além dos matchmaking meetings, a gente tem uma série de networking events, que são fantásticos. Não tem, assim, o peso que uma missão da Flórida, especialmente quando a gente tem um secretário de comércio, um secretário de transportes, um governador, um telegovernador, atrai muitos important players naquele país, que em teoria vai ser um país que você está interessado em exportar para. Certo. Eu queria falar, nós temos aqui o maior fabricante de filtros
né, das residências do Brasil. No Brasil, Filtros de água. Filtros de água. No Ok. Brasil, todas as residências têm que ter. Certo. Aqui eu não vejo. A água de vocês ainda é limpa É. ou vocês acham que vai ter que ter o filtro futuro? Well, a nossa água é melhor aqui. De fato, você pode tomar tap water, que a gente chama. Você não vai ter problema como no Brasil. A gente não pode tomar água da torneira de uma forma geral. Sempre tem que ter o filtro. Aqui não necessariamente, mas eu acho que a maioria das pessoas tem. No meu caso, meu filtro é da geladeira. Porque a maioria das geladeiras você pega a água da geladeira. Então, Sim. o filtro, eu não sei se seria Mas esse ela caso. tem um filtro atrás. Tem. A geladeira tem um filtro. Do you see? I don't know. Eu acho que. Para as faros de geladeira. De geladeira. Sim. Eu acho que o importante é nós temos o contato agora, né? Com certeza. Well, first, TJ, Fernanda, thanks for having us. Of course. A gente é uma tríplice hélice, né, de público, privado e academia. E academia. né? Então, nós seremos, sem dúvida, um elo com a Enterprise Florida. Com né? certeza. Nós iremos colocar para todas as nossas empresas, porque a nossa região ela é uma região que tem bastante empresas já com negócios nos Estados Unidos, e nós queremos proporcionar isso para outras, pequenas, médias e também as grandes que ainda não estão. E nós seremos aí, então, esse elo para estar colocando aqui com essa ligação com a Enterprise Florida. Mas nós queremos agradecer muito a gentileza de vocês de nos dar esse tempo, e podem ter certeza que nós seremos colaborativos aí para poder construir cada vez mais negócios com os Estados Unidos. Penso que a cultura do americano e do brasileiro é muito parecida, né? Nós temos esse jeito parecido de ser. E o Brasil tem sido uma grande oportunidade, e tem empresas que têm realmente resultados fantásticos nos Estados Unidos. Então nós precisamos ampliar essas operações. Claro que essa via vai acontecer de duas mãos em algum momento, né? Claro. Mas o interesse que a gente tem de poder estar nos Estados Unidos e na Flórida ainda, que é muito mais, vamos dizer assim, acessível a nós, pela proximidade, pelo jeito de acolhimento que vocês têm, né? Claro. Então está sendo muito produtivo isso para nós. Quer continuar falando? E, Fernando, é o seguinte, nós somos da Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, também em conjunto com a UX e a Câmara da Indústria e Comércio de Caxias, né? Então nós somos uma entidade Claro. onde a gente trabalha voluntariamente para o desenvolvimento da nossa região, das nossas empresas. Claro. E um dos nossos principais objetivos qual é? Proporcionar às empresas menores, né, que não têm uma estrutura como nós temos lá, empresas muito grandes, né, como Marco Polo, por exemplo, Sim. a própria Frasle, Randon, empresas que, Tramontina, empresas que têm estrutura para isso. Qual é um dos nossos objetivos? Fazer esse contato com as universidades americanas, com os órgãos de comércio, né, representativos também do governo americano, para quê? Para a gente fomentar, para a gente desenvolver produtos que a gente tem lá que são excelentes. O exemplo do filtro é um, né? Pô, pode ser um mercado que se abra ou não, mas que a gente tem essas empresas, que a gente possa captar dinheiro para o desenvolvimento disso também, né? Através de bancos ou parceiros, talvez se instalar nos Estados Unidos e produzir aqui ou não. Então esse é um objetivo. Qual é a dificuldade? Todas as empresas começaram pequenas, né? E para elas crescer elas vão precisar dessa aproximação. E é esse um dos nossos objetivos, né? Ter esses contatos para que a gente possa evoluir. Porque a gente vê muita coisa, né? Pô, tanta coisa crescendo. Como que a gente faz para se inserir nesse crescimento todo, né? Legal, Miami, né? O estado está crescendo gigantemente, está tentando atrair o Vale do Silício para cá. Como que a gente faz para se inserir nisso tudo? Então esse é um dos objetivos, a gente se apresentar, ter o contato de vocês para a gente, sei lá, um mini Estados Unidos, quem sabe. Claro, e eu acho que é muito importante vocês saírem daqui com essa visão muito solidificada de que Flórida não é só Miami. Eu entendo que vocês focaram agora essa missão aqui no sul da Flórida, que é uma região de fato que está bombando, mas não é só o sul da Flórida, o estado inteiro. E como o TJ mencionou, a pandemia acelerou todo esse crescimento, porque o governador abriu a Flórida, abriu o estado, abriu os business muito mais rápido que todos os outros.
Então, as pessoas falaram, não, eu não quero mais ficar trancada dentro de casa, eu quero ir para... As escolas abriram, os negócios abriram. Então, a gente teve esse influxo doméstico muito grande, de capital, de pessoas, e isso fortaleceu esse crescimento muito rápido, muito acelerado do Estado de uma forma geral. Y a la misma vez, ¿no? O sea, que tenemos esta fundación muy importante aquí como un clima muy favorable para el sector privado, pero a la misma vez California, Nueva York, esos estados están fajados con el sector privado y lo hace bien difícil a abrir una empresa, a construir un edificio, y aquí es lo opuesto, es mucho más fácil obtener ese sueño americano, ¿no? Y todo eso junto con la pandemia, como gasolina en un fuego, ¿no? Se encendió todo. Exacto. Essa informação é muito importante, DJ. É very important, porque nós precisamos de desburocratização, né? Para quem vem cheio de interrogações, isso é fundamental. E eu só queria que deixar o recado aqui, professor, de que as startups brasileiras, elas têm já um nível de maturidade e de grandes ideias que por vezes tem casos, já tem cases bastante importantes nos Estados Unidos que vieram do Brasil. Então essa é uma oportunidade também, para os Estados Unidos também. Eso que yo siempre digo, que el futuro de Florida es en Brasil, el futuro de Brasil es en Florida para los Estados Unidos. Siempre cuando estamos hablando de Florida en Europa o en Asia, estamos hablando de Brasil, ¿no? Porque somos como una plataforma, estamos bien juntados y alineados en nuestras empresas y sectores privados y por todos lados, ¿no? Por todos los sectores. Que interessante saber que esse crescimento da Flórida como um estado como um todo, né? Porque a gente, como falou, acaba focando no sul, né? Vai para baixo, mas lá para cima também tá. A gente também vai poder enxergar esse crescimento no ramo imobiliário, aparelho. Es emblemático que está pasando en la costa Espacia, que cada semana estamos mandando cohetes al espacio, ¿no? Y eso va a seguir y va a promover, va a crecer ese nivel de cohetes, ¿no? Porque antes no hay nada cuando lo cancelaron el gobierno, ¿no? Y ahora el sector privado está desarrollando toda la cadena de valor para esa industria de espacio. Entonces, eso porque Embraer está en Melbourne, ahí cerquita de la costa de Espacia. Y eso es algo bien. Y también en Orlando estamos creciendo un sector que se llama el Metaverse, ¿no? Ellos están desarrollando el Metaverse porque tienen un enfoque en simulaciones, ¿no? Y es increíble cada mercado, cada ciudad aquí, las diferentes esfuerzos, ¿no? Fernanda, TJ, meu nome é Vinícius. Gostaria de colocar aí uma observação aí que eu tenho visto a gente falar aqui, a ideia de trocar informações culturais, né, entre as nossas regiões também, vendo vocês falar sobre a Embraer, né, a empresa brasileira aqui, eu vi que até faço um elogio que o material de vocês, enquanto vocês estavam falando aqui, deu para... Fica pouca pergunta até, porque o material está bem completo, tá? Parabéns. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que é importante uma empresa brasileira, talvez, então, estar com um pé nos Estados Unidos, até para poder trocar essa informação brasileira aqui, com uma percepção de como funciona, né, os Estados Unidos, poder também levar essa cultura para o brasileiro também para fomentar ainda mais, né? Como o senhor falou bem, gasolina, né? Que pode acelerar, inclusive, o nosso país lá também a se desenvolver, né? A gente fica claro aqui nas nossas visitas que o brasileiro deve gostar muito aqui da Flórida, né? Porque somos em quase 600 mil, né? Quase 500 mil aproximadamente. Aqui em torno de 500, né? Não sei, talvez já seja 600. Isso, o pessoal fala em 600 e tal, né? Então eu imagino assim, vocês falando realmente essa conexão muito importante para nós, né? Porque realmente fica essa... poder conversar, né, com a facilidade da comunicação, mas de qualquer forma entender como é que funciona o pensamento americano, né? E também poder compartilhar isso conosco, e não só pelas notícias, né? Raiz mesmo, né? Poder fazer essa ponte
direta, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada. Além da Embraer, a gente tem a Gerdau, que é... Sim, eu vi aqui Gerdau, tem a Odebrecht. Tem acho que tem algumas outras aqui que eu vi que fizeram. Além dos pequenos negócios que não necessariamente são empresas brasileiras, mas de brasileiros. Né? Aqui. Banco Itaú, né? Banco Itaú, Banco do Brasil, obviamente, né? Isso aí. Exato. Y lo más famoso aquí en Miami es nuestro Burger King. Que los brasileños de 3G Capital, que son los dueños, ¿no? Sí. Exatamente. Particularmente, eu e meu irmão Giancarlo temos 2 franquias americanas e nós nos damos muito bem. Nós temos que tirar essas barreiras que tem culturais. Tu tem muita razão no que tu falou nisso. Sim. Muito bom, e a relação é maravilhosa, né? E também somos um exemplo, né, de resultados positivos, né? Então é muito bom isso. E culturalmente falando, eu só queria fazer um pequeno comentário que eu acho que eu morei em Chicago por quase 10 anos antes de me mudar aqui para Flórida. E no começo até demorei um pouco para me adaptar, porque de fato é um pouco diferente a Flórida dos outros estados, mas hoje em dia, assim, eu não só me adaptei como isso aqui, eu me sinto muito em casa mesmo. E, assim, além da presença muito grande de brasileiros aqui no estado, você tem uma presença internacional muito grande, de diferentes culturas. E eu acho que é isso que faz o estado tão forte, tão culturalmente misto e acolhedor para as empresas internacionais. Então, numa perspectiva cultural, eu acho que isso é muito importante, porque quando você vem a empresa... empresário muito bem sucedido no Brasil, tem uma empresa que funciona muito bem no Brasil, vou internacionalizar. Tá, mas você está vendo com tua esposa, com teus filhos, você está trazendo isso e a esposa não está feliz, e seus filhos não estão, você estão lá no frio de Chicago, isso que aconteceu comigo. Meu marido carioca detestava o frio. E aí, entende? Então é um conjunto de fatores que de fato faz com que a Flórida seja primeiro, essa porta de entrada, de fato, para as empresas brasileiras interessadas em internacionalizarem e sucederem, e crescerem, se desenvolverem. E a gente vê isso todo o momento. Não sei se vocês tiveram em contato com a Brazilian American Chamber of Commerce. Tem a Brazilian American Chamber of Commerce, que é a Câmara de Comércio daqui, baseada aqui em Miami. É, no chão. Não é a AmCham. Não? Não, essa não é a AmCham. É a Brazilian American Chamber of Commerce of Florida. É a Mary Arnault e o Alexandre Petit, hoje em dia, que é o presidente. Pelo segundo ano consecutivo, muda o antigo representante responsável pelo BB Américas, aqui tinha sido presidente anteriormente, vai mudando o presidente da Câmara, mas é a principal, tem 45 ou 50 anos de existência, mas tem muitos anos, 40 e 50, também ajuda muito. Acho que é importante em algum momento, se vocês, à medida que vocês vão estreitando esses laços com a Flórida, acho que é importante vocês conversarem com a Brazilian American Chamber of Commerce. Tem outras, tem uma em Orlando, tem uma outra, tem a Sueli Bonaparte em Tampa, não sei se vocês falam. Carlo Barbieri, exato, é jamais uma empresa de consultoria, não tanto uma Chamber of Commerce. Mas eles são exemplos clássicos, por serem Chamber of Commerce, a quantidade de empresas brasileiras ou de brasileiros que são associadas, que a gente encontra nesses eventos todos que a gente vai, empresas que estão tendo muito sucesso aqui em diferentes indústrias. Em diferentes indústrias. Eu não sei se vocês fizeram de propósito, mas tem aqui a caneta, o Vinícius mostrou agora, a Bic e Round Stick, que são parceiras, né? Americana e brasileira. Foi de propósito. Detalhes, né? E na semana, só me lembrar, né, da semana anterior, quando a gente estava quase embarcando, a gente nos conhecemos virtualmente, sim, né? sim. Alguns participaram, a maioria não pôde, que a gente estava... Sim. E o Fábio nos brindou também com alguns, e a gente compartilhamos o PPT da Enterprise Florida com todos, para ver que eles vieram com as perguntas todas Sim, todos afiados ali. Estão surgindo mais, more and more, né? Claro. E as conexões vão... Eu acho que Fábio e Mariana, por eles estarem no Brasil, é o principal ponto de contato quando vocês estiverem lá, mas óbvio, nós estamos à disposição. Eu acho que se vocês fizerem uma outra missão, eu sugiro, acho que é importante que vocês explorem as outras regiões do estado, façam um road show pelo estado para que vocês entendam, nada melhor do que visitar, tá em person, e entendam melhor o que é isso que a gente está falando, desse desenvolvimento acelerado que está acontecendo no estado da Flórida em geral, não só no sul. Foi interessante o comentário sobre o quão latino também o estado da Flórida é. E foi a mesma pergunta que eu fiz para a Soledad na prefeitura de Miami, o quanto isso influenciava nesse processo todo.
E aí uma das respostas muito interessantes que a Soledad me deu, que é a Argentina. Então, assim, são vizinhos nossos no sul lá, né? Claro. Foi a questão desse pessoal que saiu, e aí uma resposta um pouco política também, né? Mas o pessoal que saiu de ambientes que estavam com uma tendência não muito adequada, né? E vieram para o Estado, mantém esse conservadorismo do Estado. Sim. E faz com que isso se promova mais ainda o Estado nessa ajuda mútua. Com certeza, definitivamente. E se torna um Estado, para o nosso caso, muito mais acolhedor do que outros estados dos Estados Unidos que tem uma cultura mais focada, fechada, bem diferente. Bem diferente, não, com certeza. Eu não tinha nenhum problema com Illinois, eu sou uma pessoa um pouco mais adaptável que o meu marido. Mas era frio, as pessoas são diferentes, você não se sente... E o Midwest é uma região considerada acolhedora para padrões estadunidenses, né? Mas era um acolhedor, não se compara. E até no ponto do Vinícius dessa colaboração cultural, eu só queria comentar que aqui no sul da Flórida a gente já tem duas escolas bilingual, que ensina português e inglês. É a da Merritt, que fica em Miami, e uma outra que fica em Doral, que eu esqueci o nome. Completamente bilingual. Você bota o teu filho lá e ele está aprendendo inglês e português ao mesmo tempo. Vários americanos estão botando, porque novamente, Brasil, principal trade partner da Florida, eles querem... Isso aí tem um business gigantesco, já anota tudo isso. Então, incrível. Mas eu acho que isso é só o começo, nós estamos à disposição, estamos honrados com a presença de vocês aqui e ficamos aqui. Nossa, nós é que temos a agradecer, né? Porque a universidade acaba coordenando essa tríplice que a gente fala, que nós temos representantes de outra universidade também, não é só a UX, e cidade São Marcos também, temos empresários de São Marcos. Esse grupo é bem visto, que seja o primeiro de muitos, com certeza, enquanto universidade, porque a gente ouviu, uma outra ocasião eu tive com os prefeitos lá em Washington, e a gente ouviu do presidente do BID dizer assim, juntem-se. Claro. Juntem-se com a academia para fazer bons projetos, para conseguir funds. Bom, senão não dá, né? A gente não trabalha. Tá tudo conectado. Academia, público-privado é um só. E esse conjunto dá muito mais força para esse fogo, né? E vocês a organização de vocês é um exemplo desse sucesso, né? O que o Cristiano comentou ali, a parte políticas, a parte tudo, e vocês estão ali. E essa umbrella de conexões não tem preço, esse network não tem preço. A gente está muito feliz de poder estar aqui. Vocês nos brindaram já com uma aula com o Fábio outra vez também. Agora com mais uma aula, acho que a gente fez inúmeras perguntas e o resto mais um monte. Mas acho que é o início, né? De muito. A gente só tem a agradecer a todos, da universidade, da SIC, das prefeituras, tudo, a abertura de vocês. E parabéns, acho que a gente foi bem feliz. Na real, a gente cancelou essa missão por conta da pandemia 2, 3 vezes e acabou chegando aqui no momento que a Flórida está explodindo. E agora nós vamos hoje à noite para a Califórnia e vamos ver como é que tá lá. Ok, ótimo. Depois nos falem. Como prefeito...